Olá! Hoje a gente mergulha em Atos, capítulo 28. Vamos seguir os passos finais de Paulo até Roma e ver o que rolou quando ele finalmente chegou lá, no centro do império. Isso aí. É um capítulo que mostra de tudo um pouco, né? Começa com sobrevivência, quase morte, e termina com ele pregando, mesmo preso. Vamos ver como Paulo lidou com culturas diferentes e com os judeus de Roma. A história começa em Malta. Depois daquele naufrágio tenso, os sobreviventes são recebidos com uma bondade incomum, como o texto fala. Os moradores, sabe, acendem uma fogueira para eles. Um gesto simples, mas, nossa, essencial naquele frio. Sim, uma recepção calorosa e inesperada. Mas aí vem o drama, né? Paulo vai pegar lenha para a fogueira e, do nada, uma víbora pica a mão dele. Que susto! Imagina a cena. E a reação do pessoal da ilha é muito interessante. Revela muito sobre como eles pensavam. Primeiro eles olham e cochicham. Ah, esse cara deve ser um assassino. Escapou do mar, mas a justiça pegou ele agora. Julgamento rápido, né? Totalmente. Mas aí, passa um tempo, Paulo não incha, não cai morto, nada acontece. Aí a galera muda da água pro vinho. Ele não é um assassino. Ele é um deus. A mesma situação, duas conclusões opostas. Só por causa do resultado que eles viram. Impressionante essa virada. E essa fama inesperada acaba ajudando, né? Paulo cura o pai de Públio, que era o chefão da ilha. Exato. E depois cura um monte de gente lá. Aquela bondade incomum do começo vira honra, vira respeito. Eles até dão uns suprimentos para Paulo e o pessoal seguir em viagem depois de 3 meses na ilha. Então, essa experiência em Malta foi intensa. Perigo, salvação, milagre, respeito. Mas o destino era Roma. Sim, a viagem continua. Param em Siracusa, Régio, até chegar em Puteoli. E lá, olha que interessante, encontram irmãos cristãos já ali. Essa rede de cristãos já estava se espalhando bem, então. Com certeza. E esses irmãos pedem para Paulo ficar uns dias. Mais para frente, perto de Roma, outros cristãos da cidade vão encontrar ele na estrada. Imagina a alegria do Paulo receber esse apoio todo. Deve ter sido um respiro, né? Depois de tanta coisa. Sem dúvida. Para quem enfrentou tanta rejeição, ver essa comunidade firme esperando por ele, deve ter sido, assim, um sinal muito forte. Finalmente Roma. Mas a situação dele é curiosa. Prisão domiciliar. Tem um soldado vigiando, mas ele está numa casa alugada por conta própria. É uma situação meio híbrida, né? Não está numa masmorra, mas também não está livre. E o que ele faz assim que se estabelece? Depois de uns 3 dias, chama os líderes judeus locais para conversar. Considerando o rolo lá na Judéia, parece arriscado, não? É bem a cara do Paulo, na verdade. Ele sempre ia primeiro aos judeus. Ele chega, se apresenta, tenta esclarecer. Olha, não fiz nada contra o nosso povo, nem contra nossas tradições. Ele explica por que apelou para César, né? Isso. Diz que foi forçado. Não que ele quisesse acusar a nação. E o ponto-chave, ele conecta a prisão dele com a esperança de Israel. Ou seja, ele está dizendo que a mensagem dele sobre Jesus é o cumprimento daquilo que o próprio judaísmo esperava. Entendi. Tá tentando mostrar que não é uma religião nova, mas a continuação, a realização da fé deles? Uma ponte, né? Exatamente. E a resposta dos líderes judeus é cautelosa. Dizem, olha, não recebemos cartas da Judéia falando mal de você, nem ninguém veio aqui te acusar. Mas admitem que o movimento cristão é polêmico. Sim, eles falam, mas a gente sabe que essa seita aí é controversa em todo lugar. Queremos ouvir de você mesmo o que você pensa. E marca um dia para isso, bem direto ao ponto. E nesse dia combinado, vai um monte de gente lá na casa dele. E aí começa uma conversa longa, né? Uma verdadeira maratona. O texto diz, desde amanhã até a tarde. Paulo explicando o reino de Deus, tentando convencer a galera sobre Jesus, usando a lei, os profetas, todo o repertório dele. E qual o resultado? Convenceu todo mundo? Que nada. O resultado foi o de sempre, praticamente. Divisão. Alguns ficaram convencidos, acreditaram no que ele falou, outros não. Essa divisão dentro da comunidade judaica é um tema que aparece várias vezes em Atos. E aí, diante dessa galera que não quis acreditar, Paulo solta uma citação bem forte de Isaías, certo? Aquela sobre ouvir e não entender, ver e não perceber. Coração endurecido. O que ele quis dizer com isso ali? É um momento, assim, bem marcante. Essa citação é quase um ponto final naquela conversa específica. É como se Paulo dissesse, ok, a profecia se cumpre aqui também.
E logo depois ele declara algo fundamental. O quê? Ele diz: então, fiquem sabendo. Já que houve essa rejeição aqui, essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, ou seja, aos não-judeus. E eles vão ouvir. Ele reafirma que a mensagem não era exclusiva, ela ia se espalhar. E é assim que o livro de Atos termina, meio aberto, né? Mostra Paulo por 2 anos inteiros em Roma, nessa casa alugada, recebendo todo mundo que quisesse ouvir. Sim, parece um final meio continua. Mas a última frase é muito poderosa. Diz que ele pregava sobre o reino de Deus e ensinava sobre Jesus Cristo com toda a intrepidez, corajosamente. E a parte mais incrível. Sem impedimento algum. Mesmo preso com um guarda na porta, a mensagem dele corria livre. Ninguém conseguia parar a pregação. Então, olhando para esse capítulo 28, a gente vê a resiliência incrível do Paulo, né? Sobrevive a naufrágio, picada de cobra, chega preso em Roma. E continua firme. Vimos também como ele interage com gente diferente, a superstição e hospitalidade lá em Malta, a comunhão com os cristãos no caminho, o debate tenso com os líderes judeus e essa declaração final sobre os gentios. A mensagem segue adiante apesar de tudo. Rejeição, divisão, prisão, nada disso parece ser um impedimento real para ele. Exato. A liberdade da mensagem era maior que a falta de liberdade física dele. Fica essa reflexão então, o que realmente pode impedir uma mensagem, uma convicção forte? São as correntes, os muros, as circunstâncias? Ou será que o impedimento é outra coisa, talvez mais interna? É algo para se pensar mesmo. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima exploração.